Oi, 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 quinto ano! Tudo bem com você? Aqui é a Tia Pati hoje falando sobre produção textual e nós vamos utilizar o nosso livro de português na página 19 e 20, tudo bem? Português, página 19 e 20, com o tema poema, certo? Hoje nós vamos trabalhar a criatividade e vamos criar um poema. E como que a gente faz isso? Bom, para preparar a nossa mente, para a gente disponibilizar de criatividade, nós vamos precisar utilizar então um banco de palavras, tá certo? Vou ampliar aqui a imagem para você poder acompanhar melhor. Então, a gente precisa definir temas de interesse para que o nosso poema seja coerente com o assunto que a gente quer tratar. O que significa isso, tia? É quando você vai falar de um assunto e você não quer fugir desse assunto. Você não quer misturar, não quer embaralhar as ideias de quem está lendo. Então você vai colocar aqui nesse quadro que está disponível aqui na página 19 do livro de português. Você vai colocar aqui palavras aleatórias, mas que sejam assuntos do seu interesse, tá? Coloque aqui o maior número possível de palavras. E aí, depois que você anotou essas palavras, que sejam temas dos quais você gosta, aí sim, você vai fazer a primeira versão do seu texto, utilizando algumas dessas palavras ou a maioria das palavras. Você é quem decide, tá bom? Você também vai poder escolher a quantidade de versos e a quantidade de estrofes. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês aqui alguns poemas que eu selecionei na internet para vocês poderem ver como que funciona também a leitura do poema. Porque o poema, ele não pode ser lido de uma maneira assim, de qualquer forma, tá bom? O poema não pode ser lido de uma maneira comum. O poema tem que ser lido com uma impostação de voz e fazer uma declamação, ou seja, a leitura tem que ser agradável, tem que ser pausada e tem que ser entonada. Então a gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco, tá bom? Mas por enquanto a gente está na área de preparação. Esse quadro que vocês estão vendo aqui na página 19 será um quadro de palavras geradoras, palavras que vão despertar em você o desejo de escrever sobre esse assunto. Aqui eu coloquei algumas sugestões para vocês. Eu coloquei a palavra poesia, a palavra amor, dedicação, história, personagem. Então aqui eu posso criar uma história ou eu posso criar um poema baseado nestas questões, assuntos de meu interesse. Então eu vou pegar o meu caderno, né, de português e vou fazer a primeira versão do meu texto, tá bom? Você não precisa fazer muitas estrofes, tá? O que são estrofes? Estrofes são grupos de versos, ou seja, são grupinhos de linhas escritas nas quais cada estrofe trata de um assunto diferente. Então você pode ter ali a quantidade de versos, que são as linhas escritas, e a quantidade de estrofes, que são os assuntos que você vai estar elaborando em cada trecho do poema, tá bom? Depois que você fizer a primeira versão do seu texto, você vai então avaliar a sua primeira parte de produção, né? Aqui eu tenho 4 perguntas que vão te trazer uma autoavaliação. E se você estiver concordando com o que está sendo feito aqui, se a sua resposta for um sim, você coloca um xizinho no like. Se você não estiver concordando, você coloca um xizinho no dislike. Por exemplo, há o mesmo assunto em todo o poema? Há a expressão de sentimentos em relação a esse assunto? O poema é estruturado em versos e estrofes? Foi verificada a grafia correta das palavras? Por que a gente corrige isso? Porque você tem que perceber se o seu assunto, se o assunto que você está tratando no poema, ele tem coerência, né? Às vezes a gente quer falar de várias coisas ao mesmo tempo e a gente perde o raciocínio. Você tem colocado sentimentos naquilo que você escreve, sentimentos de raiva, de alegria, de insatisfação, de carinho, de saudade. São vários sentimentos que você pode colocar dentro desse assunto. E aí você vai me dizer se ele foi estruturado em versos e estrofes. Ele não pode ser feito como um texto comum, tá bom?
E eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho como que um poema pode ser escrito, tá? Ele não precisa de muitas palavras para ser bem escrito, tá bom? E aí sim, a última parte, nós vamos elaborar então a versão definitiva desse texto, onde a gente vai expor em sala de aula. Nós vamos fazer em papel ofício para a gente poder expor na sala de aula, tá bom? A declamação do poema, ela deve ser feita de uma maneira diferenciada. Nós também não podemos fazer uma leitura comum de um poema, tá bom? Então nós vamos organizar mais ou menos como se fosse um sarau para as próximas aulas. O sarau, ele é o quê? Ele é um evento onde as pessoas se reúnem para falar de arte. Mas o sarau poético, ele tem primariamente, né, a declamação de poesias, né? Declaração de poemas e troca de ideias sobre os textos lidos. Então aqui nós vamos colocar o título do seu poema, o poema que você escreveu, você vai colocar aqui um título para ele. Inclusive coloque o título também na versão definitiva que você vai escrever, tá? A primeira versão é uma espécie de um rascunho, onde você vai estabelecer as suas ideias, e a segunda parte é a versão definitiva, tá? Se você quiser pesquisar alguma coisa na internet, né, para caprichar melhor, né, a versão que a gente vai fazer em sala de aula, você pode fazer também em casa. Eu tenho aqui a gente vai fazer hoje na sala de aula a versão que é a primeira, né? A gente vai fazer uma preparação da nossa escrita e vamos melhorá-la em casa, talvez buscando palavras que façam sentido, pesquisando-as no dicionário, enfim, você vai poder fazer a versão definitiva do seu poema em versão que vai ser exposta na sala de aula, tá bom? Você pode ilustrar com desenhos, né, o papel, você pode colocar bordas, né, no seu papel, você pode usar canetinha, lápis de cor, vai ser muito legal, tá? E aí a produção, né, que você tem que trazer na próxima aula, na aula da próxima sexta-feira, que nós já estamos marcando aqui no nosso sarau, você vai ter que declamar, né, esse poema. E depois a gente pode fazer a troca de poemas para que os nossos alunos possam declamar um poema do outro aluno. Só que nós vamos primeiro colocá-los todos na parede, e aí eu vou selecionar alguns alunos para ir até o mural, né, que vai estar exposto, tá bom? Para que você possa fazer a leitura, né, depois que ele já estiver fixado na parede, tá bom? E aí depois você vai avaliar a sua participação. Como que você declamou o poema? Você utilizou a voz, né, a imposição de voz, a entonação de voz adequada? Você justificou a escolha do seu texto? Você disse por que você escolheu esse assunto? E você ouviu com atenção e respeito a declamação dos outros colegas? Então você vai colocar aqui no like ou no dislike também a sua participação. Mas olha só que interessante. Eu quero também mostrar para vocês alguns poemas que eu separei aqui, ó. Esse poema aqui é um poema de Lia Luft, certo? É um trecho do poema chamado Canção do Amor Sereno. Tá vendo? Aqui eu tenho uma estrofe, certo? Uma estrofe com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 versos. Mas perceba como que a Lia Luft escreveu esses versos. Nem todas as linhas são compridas demais. Existem linhas que têm 5 palavras, existem linhas que têm apenas 3 palavras. Então, quando a gente for organizar o nosso poema, a quantidade de palavras, ela não é relevante. O que importa é a maneira como você organiza essa disposição para que possa ser lido e declamado. Então, como que a gente iria ler esse poema? A gente iria ler dessa forma. Por exemplo, quero que o meu amor te seja enfeite e conforto, ponto de partida para a fundação do teu reino em que a sombra seja abrigo e ilha. Quero que o meu amor te seja leve, como se dançasse numa praia uma menina. Tá vendo? A leitura ela tem que ser pausada, declamada, colocada com uma voz, uma entonação bonita. Por quê? Porque esse poema está falando de amor, certo? Ela está querendo dizer, eu quero que o meu amor te enfeite. O que nos enfeita? Quando a gente coloca uma roupa bonita, um par de brincos bonito, um anel, uma joia. Ou seja, quero que o meu amor, ele te adorne, ele te deixe mais bonito, certo? Então é um amor que não é algo que é
vamos dizer assim, doloroso, não é algo que seja obrigatório, mas é algo livre, algo leve. Quero que o meu amor te seja ponto de partida, que o meu amor te seja leve, assim como uma menina que dança na praia, livremente, sabe? Então ela está dizendo que o amor que ela sente por alguém seja algo bom, satisfatório, agradável, tá bom? Então ela está falando de um único assunto aqui, o amor que ela sente por outra pessoa e o que ela deseja que essa pessoa sinta enquanto amada, tá bom? Próximo, olha esse aqui. O homem é o nome do nosso poema, certo? Vi ontem um ser humano na imundície do átrio, tomando negativa em mais um de seus direitos. Quando alguém lhe respondia alguma coisa, não examinava nem analisava, agradecia com simplicidade. O ser humano não era um pária, não era um apátrida, não era um Zé Ninguém. O ser humano, meu Deus, era um cidadão brasileiro. Tá vendo? Aqui já é um outro poema, organizados, ele está organizado em estrofes pequenas, tá vendo? Aqui é uma estrofe com 3 versos, uma segunda estrofe com 3 versos e outra estrofe com mais 3 versos e o último, né? A última estrofe com apenas 1 verso. E o que ele está expressando aqui? Ele expressa indignação, né? Ele diz que estava observando um cidadão brasileiro, certo? Que deveria estar em algum lugar, talvez exigindo algum direito, sei lá, talvez ele estivesse no posto de saúde e ele estava recebendo um não, olha, estava tomando negativa em mais um de seus direitos. Talvez ele tivesse direito de ser consultado num posto de saúde, mas as pessoas disseram para ele que ele não poderia, porque faltou alguma coisa, faltou alguma documentação, né? E quando alguém lhe respondia alguma coisa, não examinava nem analisava, ele agradecia com simplicidade. Sabe o que ele está querendo dizer? Ele está dizendo de uma pessoa simples, que não tem muito conhecimento, que as pessoas dizem para ele não e que ele, tá bom, obrigado, sabe? Ele está dizendo aqui, não é um ser humano qualquer, não é um Zé Ninguém, é um cidadão brasileiro que tem direitos e ele precisa desses direitos cumpridos para que ele tenha várias, vamos dizer assim, congratulações na questão de ser cidadão. Então, esse poema aqui ele já tem uma carga de insatisfação, de desgosto, né? Ele viu um ser humano brasileiro, um cidadão brasileiro recebendo um não diante de um de seus direitos e ele não lutava contra isso, ele simplesmente agradecia, né, com simplicidade, deixava quieto, deixava barato. E então nesse texto aqui a declamação já foi colocada de uma maneira diferente, ela já foi imposta de uma maneira a confrontar a situação, certo? E o último de hoje que a gente vai analisar, olha esse aqui que curtinho, esse aqui é uma estrofe, tá? Com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 versos, tá bom? Chama-se Relógio e diz assim, ó: as coisas são, as coisas vêm, as coisas vão, as coisas vão e vêm, não em vão, as horas vão e vêm, não em vão. Então aqui ele está falando a respeito de uma reflexão, ele está refletindo a respeito do tempo, que tudo passa, tudo vem, tudo vai, né? Mas nada acontece por acaso, nada acontece em vão, certo? Então, o que a gente pode observar aqui nesse momento? A gente pode observar que cada poema ele vai trazer uma espécie de um sentimento, uma sensação, e é assim que você vai se basear para produzir o seu poema. Cada poema tem uma carga de interesse, baseado no que você vai fazer aqui, ó, inicialmente, né? Nossa, eu fechei aqui, peraí, deixa eu abrir aqui mais uma vez. Vamos aqui, né? Uma carga de emoção, uma carga de desejo, uma carga de intensidade, né, que a gente vai fazer mediante aquilo que a gente conhece com assuntos de interesse, tá bom? Então, mais uma vez aqui, nós estamos na parte de preparação, é aqui que você vai basear todo o seu interesse relacionado ao assunto da sua produção, tá bom? Então, vai ser baseado aqui, ó. Quando você iniciar a escolha das palavras que você vai utilizar para a produção desse texto, é aqui que começa a carga de emoção,
tá certo? Então nós vamos produzir esse poema para fazer a declamação dele na próxima aula, na próxima sexta-feira. Nós vamos ter um sarau de poemas e nós vamos treinar a declamação. Então você vai treinar o seguinte, ó, preste atenção. Se o seu poema ele for um elogio, você vai colocar então ali uma carga de gratidão na escolha da sua leitura. Se o seu poema for um protesto, você vai colocar ali uma carga de indignação na sua leitura. Se for um agradecimento, você vai colocar gratidão na sua leitura. E vai ser dessa forma que nós vamos treinar. Tudo bem? Então nós vamos terminar por aqui a nossa aulinha de produção textual. Tá bom? Hoje nós ainda temos aulas de literatura, que eu vou enviar para vocês aí o link com o reconto da história. Nós vamos ler a primeira história, o livro O Tamanho da Felicidade, de Angélica Bevilacqua. Tem 3 histórias, nós vamos ler apenas a primeira, que tem o mesmo nome do livro, tá bom? O livro é O Tamanho da Felicidade, a primeira história é O Tamanho da Felicidade, tá bom? Então vamos agora para a nossa próxima videoaula, que é falando sobre artes, tá bom? Até daqui a pouquinho. Nós vamos voltar logo, certo? Tchau, tchau.